Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Esta é a sua Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, de volta neste domingo, 1º de novembro de 2020. Como sempre falamos, eu espero que vocês tenham tido todos uma semana bastante abençoada e que continuem animados nos nossos estudos que estamos fazendo na revista que tem por título Palavra e Vida, Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. O que nós estamos vendo nessas revistas, como vocês já perceberam nos domingos passados, nós estamos estudando a vida de alguns personagens bíblicos e aprendendo com as experiências que eles passaram, as experiências que eles tiveram com o Senhor e que estão relatadas ao longo da Bíblia. E hoje nós vamos ver um outro personagem bíblico bastante conhecido de todos nós. Todos aqueles que já manusearam a Bíblia, todos aqueles que foram criados na igreja, aqueles mesmos que estão novos na igreja, todos eles conhecem a história de Davi, que foi o maior rei de Israel, o mais importante rei de Israel. E como nós estamos estudando, a nossa lição tem por tema a adversidade, e nós vamos ver que Davi, ele enfrentou diversas adversidades, mas nós não vamos falar de todas elas aqui hoje. Nós vamos falar de uma bastante conhecida, que é uma adversidade que Davi vai enfrentar na guerra do povo de Israel com o povo filisteu. Então a nossa lição de hoje, que é a lição número 5, ela tem por título Davi, quando a adversidade é gigante. Ela está baseada no texto de 1 Samuel, no capítulo 17 e 45, que nos diz o seguinte: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Esse é o nosso texto básico, encontrado lá então no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Bom, a primeira lição que nós estudamos, e domingo passado nós falamos rapidamente sobre ela, fazendo uma revisão, foi Abraão, né? Tinha por título Quando na adversidade confiamos em Deus, e nós lemos lá em Gênesis 22, de 1 a 19. Vimos que Deus fez uma aliança com Abraão e o Senhor Deus disse a Abraão que por meio da descendência dele todos os povos da terra seriam abençoados, e quando o Senhor lhe faz essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos, porque Abraão não tinha condições de gerar filho, nem a sua esposa, mas o Senhor lhe fez uma promessa e cumpriu-lhe dando Isaac, e depois Abraão vai passar por adversidades. E a adversidade que nós vimos naquele domingo que nós estudamos sobre Abraão foi aquela em que o Senhor lhe pediu como prova de fé, de confiança no Senhor, que oferecesse a ele o seu filho Isaac. E Abraão não titubeou, porque Abraão estava firmado nas palavras do Senhor, e nós vemos que Abraão ele é chamado de o pai da fé, e a Bíblia inclusive nos diz que Abraão foi justificado por causa da sua fé, e Abraão então vence essa adversidade. Depois nós vimos que o povo descendente de Abraão vai crescer, vem José com os seus filhos, vem Jacó, com os seus filhos, aí surge então a história de José, que vai parar no Egito, lá José se torna a segunda autoridade, e o povo todo de Israel, de Jacó, e que depois teve seu nome trocado para Israel, né? Podemos dizer que o povo de Israel foi então para o Egito, Jacó com os seus filhos, seus servos, o povo cresce bastante no Egito, e o faraó, então, temendo a expansão desse povo, resolve escravizá-lo. E o Senhor, então, vai usar uma outra pessoa, um outro personagem, que é Moisés, e que passou por algumas adversidades, sendo maior dela a insegurança, quando o Senhor lhe deu a tarefa de liderar o povo na saída do Egito rumo à Terra Prometida. E depois nós vamos ver
que Josué, Moisés não entra na terra prometida, esse assunto para uma outra lição. Nós vamos ver então que Josué é quem vai de fato liderar a conquista da terra prometida, é ele que vai então avançar tomando a primeira cidade que foi Jericó e depois Ai, onde houve aquela decepção, não é isso? E quando o pecado foi tirado do meio do povo, veio a vitória e Josué então conseguiu com o povo de Israel conquistar Ai também. Bom, aí hoje a lição que nós vamos ver é Davi, mas vamos ver como entra Davi nesse contexto aí, Abraão, José, Moisés, Josué, né? Olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui em Mateus capítulo 1, verso 2 a 6 e o verso 16, você sabe que Mateus, que está na Bíblia como o primeiro evangelho, embora não cronologicamente ele seja o primeiro evangelho, né? Mas Mateus inicia o seu relato da história de Cristo com a genealogia de Jesus Cristo. Então ele diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Aí surge Davi. Depois diz, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, e no final, lá no verso 16, vai dizer, e Jacó, esse Jacó não é o Jacó, pai de José, de onde descendem as 12 tribos, lembre-se que há nomes repetidos na Bíblia, você vai encontrar outros Josués, você vai encontrar outros Judas na Bíblia, você vai ver isso, né? Então, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então você vai ver que na conquista da terra prometida, gentios vão ser acrescentados, vão ser integrados ao povo de Israel, porque o plano de Deus, ele é um plano de salvação para todo mundo. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, bastante conhecido de todos nós. Então Raabe, tá? Josué vai fazer uma aliança com Raabe, e Raabe então vai ser protegida na conquista de Jericó, e Raabe então depois é integrada ao povo de Israel e vai se casar com Salmão e vai gerar Boaz, né? E vai gerar Boaz. Aí Boaz vai gerar Obed, cuja mãe foi Ruth, que era uma moabita, você conhece a história de Noemi e Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Então é aí que surge então o rei Davi, nessa linhagem que vem lá de Abraão, porque o Senhor disse que por meio de Abraão todas as descendências, da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Então nós vemos aí Davi nesse contexto. Bom, como é que Davi entra em cena na nossa lição de hoje, né? Como é que Davi entra em cena naquilo que nós vamos falar hoje? Veja lá. 1 Samuel, no capítulo 15, verso 28, diz o seguinte: E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aí Samuel se refere a Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Você vê, se lembra que antes que houvesse uma monarquia em Israel, o povo era liderado por juízes, né? Juízes determinados por Deus. Ou seja, o povo de Israel tinha um governo teocêntrico. Tá? Era um governo teocêntrico, era um governo diretamente de Deus, e o povo era subordinado diretamente ao Senhor. Mas o que acontece? Uma das razões, quando o Senhor falou com o povo na tomada da terra prometida, é que eles não deveriam poupar ninguém, porque eles não deveriam tomar nada como exemplo e nem se contaminar com aqueles povos pagãos. Aliás, uma das maneiras, das razões pelas quais o Senhor mandou ir lá e tomar aquela terra toda, foi justiça, foi juízo que o Senhor estava aplicando e usando o seu povo. Mas o que acontece? Esses povos que habitavam ali ao redor de Israel, já considerando que Israel não destruiu a todos, eles tinham seus reis. E o que acontece com o povo de Deus? Começa a olhar para os outros povos que tinham seus reis e passam então a ter o desejo de ter um rei também. E eles vão pedir ao Senhor um rei, e o Senhor vai lhes dar um rei.
né? Aí o que acontece? O primeiro rei é Saul. Saul, diz na Bíblia, era um homem bonito, forte, alto, mas ele não andou na presença do Senhor, foi uma grande decepção. O seu reino então foi tirado de si, e o Senhor então vai designar um outro rei, e este rei vai ser Davi, que nós vamos continuar falando sobre ele. Então, aí veja agora lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 1, e depois dos versos 11 ao 13, que diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Essa é a entrada em cena de Davi. Saul teve o seu reino rejeitado, o Senhor manda agora Samuel ir à casa de Jessé, porque o Senhor já tinha escolhido entre os filhos de Jessé, Davi, que era o caçula. E observe que Samuel estava entristecido por causa de Saul, mas o Senhor diz: olha, não tem jeito, eu rejeitei Saul. Saul foi um rei iníquo. Eu não o quero mais sobre o trono de Israel, eu tenho um novo rei. Então, quem é que vai ser ungido como novo rei? Vai ser Davi. Então, é nesse contexto dessa rejeição de Saul como rei que Davi, ainda bem menino, bem jovem, né? O que a Bíblia diz que ele era bem jovem, é que ele vai entrar então em cena na história de Israel e vai marcar para sempre a história de Israel. Então, o que vai acontecer agora? Você se lembra que eu falei há pouco que uma das tarefas do povo ao conquistar a terra prometida era eliminar todos aqueles povos. Mas eles não fizeram isso. Você se lembra que eu falei aqui que todo lugar que eles colocassem a planta de seus pés seria deles. Mas eles não fizeram isso, eles não avançaram como deveriam fazer e pouparam alguns, e esses alguns que eles pouparam viraram-se contra eles, que é quando surgem então os filisteus, que vão ser grandes inimigos do povo de Israel, e Israel vai lutar bastante contra eles. Mas aí então nós vamos falar agora sobre os filisteus, esses grandes inimigos, porque Davi vai ter um destaque justamente em uma das batalhas de Israel contra os filisteus. Lá em Êxodo capítulo 13, verso 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Aí nós vemos aqui um mapa, que eu não sei se está muito bem visível para vocês, mas você olhando lá para a parte, à sua esquerda, acima onde está escrito Egito, você vai ver que na saída do Egito, rumo à terra prometida, o caminho mais curto era justamente que eles fossem beirando ali o litoral e chegassem a Canaã. Mas o que acontece? E esse caminho seria percorrido em semanas. Mas o que acontece? Os filisteus, eles eram muito bem adestrados para a guerra, eles eram belicistas, eles tinham boas armas, eles dominavam os armamentos da época com destreza. E o povo de Israel não estava ainda capacitado para a guerra. Então, o que vai acontecer? O Senhor vai fazer com que este povo caminhe 40 anos no deserto para que ele fosse preparado, para que ele conhecesse mais o Senhor, para que ele tivesse intimidade com o Senhor e que ele fosse preparado para a guerra.
Então você vai ver que quando o Senhor nos leva ao deserto, nos leva a uma caminhada mais longa, é porque Ele está nos preparando para uma conquista maior. E Ele não quer que nós voltemos atrás, Ele não quer que nós façamos meia volta. Se o povo de Israel, na saída do Egito, fosse pela rota mais curta, com certeza, eles, ao se defrontarem com o inimigo, teriam feito meia volta, teriam batido em retirada. Mas o Senhor queria trabalhar com este povo, o Senhor queria que este povo, que era o povo que ele tinha um grande plano de salvação para o mundo, esse povo fosse adestrado, esse povo o conhecesse ao longo de 40 anos de caminhada no deserto. E, voltando aos filisteus, nós vamos ver aí uma história que você se lembra. Lembra-se de Sansão e Dalila? Né? Veja lá Juízes capítulo 16, verso 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Veja como houve diversos embates entre o povo de Israel e os filisteus. E Sansão vai passar por essa batalha, vai passar também por alguns desses embates. E é lá, sob uma trama dos filisteus, que Dalila, que a Bíblia não nos deixa claro se ela era uma filisteia, mas Dalila, induzida pelos filisteus, vai aplicar uma grande derrota a Sansão. Bom, aí agora surge uma outra batalha da conquista da terra prometida até esta batalha de Israel contra os filisteus no tempo do rei Saul, decorreram aí em torno de 300 anos. Aí então vai surgir um grande gigante, um grande guerreiro filisteu, um grande homem chamado Golias, grande homem que eu digo no sentido de altura, no sentido de tamanho. Veja lá 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, no capítulo 17, digo, versos 4, 8 e 16. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Gate foi uma das cidades poupadas por Israel. Veja o que deu não cumprir, não obedecer à ordem do Senhor. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Faltava a este homem 10 centímetros para ele ter 3 metros. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Durante 40 dias... o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava a posição. Foram 40 dias de afronta, 40 dias de desafio, e as tropas de Saul paradas com medo. Veja que os povos ao redor, eles conheciam a fama do Deus de Israel, mas esse filisteu aí, ele não conhecia. Veja como Saul não se portou como tal, que ele disse: não sou eu o filisteu, e vocês os servos de Saul. Ele não reconhecia o povo como os servos do Deus vivo. Aí, veja o que faz agora a confiança em Deus, como Davi vai se comportar. 1 Samuel, capítulo 17, versos 26 e 36, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja, aí, indo lá para Gênesis, capítulo 17, versos 2 e 10, olha o que o Senhor vai falar lá com Moisés. Estabelecerei a minha aliança, vai falar com Abraão, perdão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada.
todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Veja, havia esta aliança do Senhor, e que o Senhor estaria com este povo, e que o Senhor abençoaria este povo, e que o Senhor daria vitória a este povo, e o Senhor já havia feito a promessa da terra prometida a Abraão, e que esse povo descendente de Abraão conquistaria aquela terra e seria vencedor, e o sinal desta aliança era a circuncisão. Então Davi diz assim: quem é esse filisteu incircunciso? Ou seja, quem é esse filisteu que não tem nenhuma aliança com Deus vivo para desafiar o povo do Deus vivo com o qual ele tem uma aliança? Aí Davi vai dizer: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso, este com quem não tem Deus, o Senhor não tem nenhuma aliança com Deus, com ele, esse que não conhece o Senhor, o Deus de Israel, ele será como aquele leão e aquele urso, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E quando Davi fala aí, desafiou os exércitos do Deus vivo, Davi quer dizer o seguinte: olha, ele desafiou o Todo-Poderoso, ele desafiou aquele que comanda o exército angelical, aquele que comanda todos os anjos, ele desafiou aquele que comanda o exército de Israel, ele desafiou aquele que comanda os astros, os seres luminosos que Deus criou, os exércitos celestiais. Então o Senhor, ele é Deus dos exércitos. Ele comanda anjos, ele comanda a natureza, ele comanda o seu povo com o qual ele tem uma aliança. E esse incircunciso, com o qual o Senhor não tem trato algum, não tem acordo algum, quem é ele para desafiar pois desafiou os exércitos do Deus vivo? Aí, que Davi então quer dizer o seguinte: Deus não tinha aliança com os filisteus, a aliança era com o povo de Deus, e Saul tinha se esquecido disso, o povo de Israel tinha se esquecido disso. Sabe por quê? Porque a liderança de Saul não foi uma liderança em que ele buscou a direção de Deus, não foi uma aliança em que ele se submeteu ao Senhor para que lhe desse a sabedoria para governar, para exercer um bom reinado. Aí o que vai acontecer? Saul e seus guerreiros estavam apavorados diante do gigante Golias. Eles se esqueceram das promessas de Deus. Eles se esqueceram que o Senhor havia prometido que lhes daria vitória, que nunca os deixaria sós. Mas eles vão se abater e ficar tomados de pavor diante de um incircunciso, diante de um com quem o Senhor não tinha trato algum. Aí, Deuteronômio, capítulo 11, verso 25, diz-nos o seguinte: ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Veja como Saul e todo o seu exército havia se esquecido disso. Aí precisa chegar lá aquele menino, aquele jovem, aquele adolescente, para poder reanimar e trazer à memória daquele povo as promessas do Senhor, a aliança do Senhor. Veja, apesar de jovem, Davi já tinha tido experiências com Deus. Ele havia sido ungido como rei de Israel e continuava pastoreando, cuidando das suas ovelhas. Veja lá 1 Samuel, capítulo 17, de 34 a 36. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja que Davi olha para esse gigante Golias, esse homem extremamente forte, que tinha quase 3 metros de altura, e Davi o compara com o leão ou com o urso,
olha, se eu conseguir vencer um leão ou um urso, muito mais esse incircunciso, ele para mim não me assusta. Ele não me assusta, porque eu sei em quem confio, porque eu tenho tido experiências com o meu Deus. Veja o quanto é importante ter experiências com Deus na caminhada cristã. E as experiências com Deus, elas só surgem à medida que nós temos mais intimidades com Deus. Quando nós temos mais contato com a sua palavra, quando nós temos mais contato, vida de oração. Ou seja, quando nós temos uma vida de maior comunhão com o Senhor. Porque para se conhecer o Senhor nessa profundidade de Davi chegar e dizer, olha, esse gigante de quase 3 metros, para mim, ele não tem diferença nenhuma de um urso ou de um leão. Eu vou vencê-lo porque eu tenho tido experiências com o meu Deus. Aí, a adversidade era grande. Mas Davi confiava no Deus vivo porque ele já tinha tido experiências com o Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, diz então, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Olha, Saul não estava acreditando em Davi. Ele simplesmente disse, vá e que o Senhor esteja com você. Ele poderia ter dito em outras palavras, que o Senhor tenha misericórdia de você, porque você vai ser triturado. Saul, estava tremendo diante daquele gigante. E este jovem, ele estava firmado, ele estava confiado no Senhor. Na luta com o gigante, então, Davi não deixou que nada o impedisse. Saul quis ajudá-lo. Saul não confiava tanto nele que Saul lhe deu a sua armadura. Olha, está aqui a minha armadura, o meu escudo, a minha espada. Coloca isso. Agora imagine o tamanho de Saul, o tamanho dele, a sua altura, e entregar para um menino pequenino toda aquela armadura que por certo era pesada, a espada que talvez Davi tivesse que usar as 2 mãos para segurá-la. Imagine alguém que veste uma camisa PP, tamanho PP, vestir uma camisa GG, como ele vai andar? Alguém que usa uma calça PP, vestir uma calça GG, como é que vai andar? Não teria desempenho algum, não teria mobilidade alguma. Então Davi vai recusar qualquer ajuda que venha de Saul. Meu irmão, minha irmã, nas nossas lutas, quando nós enfrentamos gigantes, nós não podemos confiar nas ajudas que os homens nos oferecem, porque muitas vezes, elas vão acabar por atrapalhar o nosso andar, porque essas ajudas não nos cabem. Quem nos cabe é o Senhor, é dele que vem a nossa vitória. Se estamos enfrentando gigantes, coloquemos nossa confiança, como Davi colocou no Senhor. E não coloquemos nossa confiança naquilo que os outros vão nos trazer, naquilo que os outros vão nos oferecer, porque quem guerreia por nós é o Deus dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso. Veja, 1 Samuel, voltando lá para o capítulo 17, agora nos versos 38 e 39. Então Saul vestiu com sua própria túnica. Então Saul vestiu Davi, com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Davi recusou toda a ajuda de Saul, porque na realidade a ajuda de Saul só iria atrapalhá-lo. A ajuda de quem não tem uma vida na presença de Deus só vai atrapalhar aquele que quer caminhar na sua vida confiando em Deus. Aí Davi venceu não com a armadura de Saul, não com a espada de Saul, não com o capacete de Saul, mas Davi venceu com a humildade. Aquele menino tinha humildade.
Veja lá, 1 Samuel, ainda no capítulo 17, agora vamos para do verso 48 ao 50. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não titubeou. Davi estava ansioso pela vitória. Ninguém quer ficar muito tempo na luta, não. E Davi confiava no Senhor. Então o que ele faz? Ele corre de encontro ao inimigo. Ele vai contra o inimigo rapidamente. E retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Há alguns que dizem que Davi só derrubou com aquela pedrada e depois ele pegou a espada e foi lá e cortou a cabeça de Golias. Não. O texto bíblico nos diz que Davi matou o gigante com uma pedrada. Se lembra daquele corinho que as crianças cantavam? E uma pedrinha pôs na funda e girou, 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 girou e o gigante veio ao chão? Foi com uma pedra somente Davi matou o gigante. Agora Davi queria mostrar o seu troféu para todo mundo. Aí sim Davi vai lá, arranca a espada e corta a cabeça do gigante Golias para mostrar a todos: olha, ele está morto mesmo, não tenham dúvida, mas foi uma simples pedra arremessada na confiança do Senhor que derrubou aquele gigante. Não precisamos de grandes armas para vencer os gigantes quando nós confiamos no Senhor, porque quem luta por nós é o Senhor. Davi simplesmente pegou a espada e cortou a cabeça daquele gigante para mostrar a todos: aqui está o troféu, aqui está a minha vitória. Mas o gigante foi derrubado por uma pedra. Davi sabia, como já disse, que a batalha era do Senhor. Ele seria apenas um instrumento. Por isso que ele recusou toda a ajuda de Saul. Foi só com aquelas pedrinhas, aquelas 5 pedrinhas que ele foi lá no rio, do riacho, e escolheu aqueles 5 cestos. Ele escolheu pedras boas, bonitas, pedras talvez bem uniformes, para que nem o vento pudesse mudar a direção dela na hora que ela fosse lançada. E ela foi certeira, foi na testa do gigante Golias. E o gigante Golias veio ao chão. Então, olha, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Com a derrota de Golias, aí o pavor passou, foi para o lado dos filisteus. Olha quando alguma coisa se reverte. Quando confiados no Senhor, nós enfrentamos os gigantes. Nós derrubamos o gigante e tudo aquilo que está por trás dele. Porque, como disse Davi, a batalha é do Senhor. Quem luta por nós é o Senhor. O que nós precisamos do Senhor é direcionamento. E esse direcionamento nós só o obteremos na vida de comunhão com o Senhor. Nós não vamos precisar de escudos, nós não vamos precisar de espada, nós não vamos precisar de capacete de ninguém, porque quem está conosco é o Senhor, pois a batalha ela é do Senhor. Então, como disse, ele não precisou de espada, bastou uma pedra, isso foi o suficiente. Lá, voltando para 1 Samuel capítulo 17, agora nos versos 40, 41, 45, 49 e 50. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua atiradeira na mão, aqui no Brasil algumas regiões chamam de estilingue, aproximou-se dos filisteus. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, o escudeiro era aquele que cuidava dos armamentos do guerreiro. Era como se fosse hoje em dia um ajudante de ordem. Era ele quem polia o escudo, era ele que cuidava da espada, era ele que preparava o capacete, era ele que supria de munição o guerreiro. Essa era a função do escudeiro. Então, enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente,
vinha se aproximando de Davi. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não se desafia o Deus vivo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi, nessa ocasião, o que Davi vai fazer? Davi dá um testemunho público da sua fé e do seu compromisso com Deus. Davi diante daquele povo incrédulo, Davi diante de Saul incrédulo, Davi diante dos guerreiros de Israel incrédulos e Davi diante daquele povo pagão incrédulo, Davi vai dizer para eles o seguinte, olha, lá 1 Samuel capítulo 17, verso 45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A minha fé está nesse Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então Davi, publicamente, ele dá o seu testemunho de fé. Aí, lá em Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Por todas as gerações, para todos sempre. Desde lá até hoje e para todos sempre, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E era esta a certeza que Davi tinha. Sabia que o Senhor iria além daquilo que ele pensava. E Davi colocou a sua confiança no Senhor e deu o seu testemunho público de fé. Então, o que aconteceu? A fé permitiu Davi ver a vitória antecipada. O gigante não o assustou. Davi já sabia, olha, eu tenho fé e esse gigante vai cair por terra, porque quem está lutando não sou eu, é o Senhor. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, não nos permite ser dominados pelas adversidades que surgem diante de nós. Às vezes, as adversidades querem nos tornar servos delas, mas nós somos servos do Deus vivo. Então, confiados nesse Deus vivo, nós vencemos os gigantes. E, consequentemente, nós vencemos as adversidades trazidas por esses gigantes. E olha qual era a proposta que o gigante Golias fazia ao povo de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 9. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Veja, a ideia de Golias estava tão confiado na vitória, no seu tamanho, na sua força, que ele sabia, olha, ele dizia o seguinte, se eu perder, todos nós aqui seremos servos de vocês, mas se vocês perderem, serão nossos servos. Nós não podemos ser servos das afrontas que os inimigos nos traz, nós não podemos temer as afrontas que os inimigos nos traz, que o inimigo nos traz, nós não podemos temer as afrontas que os gigantes que surgem diante de nós nos trazem. Porque se nós fizermos isso, nós seremos servos. E veja que Saul e todos os guerreiros de Israel eram servos do medo, do pavor, e estavam prestes sim a se tornar servos dos seus inimigos. Se não fosse a ação do Senhor, usando um jovem que tinha experiência com ele e que colocava toda a sua fé no Senhor. Então, por Davi, o povo de Deus não abaixou a cabeça para os seus inimigos e não se tornou servo. Porque se alguém se deixasse dominar pelos gigantes, pelas adversidades, vai se tornar servo. Mas nós somos servos do Deus vivo. A batalha é do Senhor.
Davi, ele lutou com o gigante Golias na força do Espírito de Deus. Davi tinha consigo, perdão, o Espírito do Senhor. Veja o que aconteceu lá no dia da sua unção, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. A partir do dia em que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E eis a razão porque Davi venceu aquela batalha. O Espírito do Senhor é quem estava nele e foi o Espírito do Senhor quem se apoderou dele para que aquele gigante viesse ao chão. Veja, todos nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, no dia que nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, esse encontro real, genuíno, nós também fomos ungidos com o Espírito do Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, e ele passou a habitar em nós. Então, quando nós tivermos que enfrentar gigantes, lembre-se, quem está em nós e quem nos dá forças é o Espírito do Deus vivo que habita em nós. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Deus vivo. Então, quando nós temos que passar por lutas, lembre-se, é o Senhor dos Exércitos que está conosco e quem nos capacita, quem nos impulsiona, quem nos dá poder. E o termo que você vai encontrar lá no Novo Testamento quando se refere ao Espírito Santo é dínamos, de onde vem dinamite. Meu irmão, você tem dentro de você, meu irmão e minha irmã, a dinamite do Espírito Santo de Deus para vencer os Golias, para vencer as adversidades. Então, em meio às adversidades, nós temos um ajudador, como Davi também tinha esse ajudador. Lá em João, no capítulo 14, versos 26 e 27, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Davi não teve medo porque ele tinha dentro de si o Espírito Santo de Deus e ele se lembrava das promessas do Senhor. E veja, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, de que ele nos enviaria, ele nos faria nos lembrar de tudo. Veja que nós temos promessas do Senhor na nossa caminhada com Ele. Então, nas nossas lutas, quem vai lutar por nós é o Senhor, e quem vai nos dar força é justamente o Espírito do Senhor que está em nós. João 16, capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus diz: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo vocês enfrentarão os gigantes, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, porque o Pai enviará o Espírito e ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Veja que Davi, em meio àquele conflito ali, aquele ambiente de guerra, e ambiente de guerra é claro que há ausência de paz, mas Davi estava tomado de paz. E o Senhor Jesus também nos deixou a paz. Então, nós vemos aí um grande paralelo da luta de Davi com aquele gigante, do nosso dia a dia, do nosso caminhado com o Senhor, em meio às lutas que nós temos que enfrentar. Então, os gigantes que enfrentamos ao longo da nossa caminhada, eles não são maiores do que o Deus que habita em nós. Veja, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, nós somos a habitação do Senhor. Então é Ele quem nos capacita para que nós possamos vencer os gigantes. Esses gigantes, muitas vezes, você vai ver que eles se apresentam a nós com palavras de derrotas. Veja o que aconteceu com Davi. Olha lá. 1 Samuel, capítulo 17, 41 a 44. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi.
olhou para Davi com desprezo, com palavras de derrota. Diz, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Maldição de Deus, Deus que não existe, Deus morto, Deus com letra com D minúsculo, essa não nos ameaça. Essas maldições não nos ameaçam. Davi confiava no Deus vivo. Então, para Davi, isso não tirava o seu destemor. Ele estava animado para a batalha. Então, Davi não se deixou abater pelas palavras do adversário. Veja só, Salmo 35, que é um salmo de Davi, do verso 1 a 4, o Salmo 35 diz o seguinte, do verso 1 a 4. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Aí já é Davi bem mais maduro, após ter já passado por uma outra grande série de experiências. Davi escreve esse salmo, mas as suas experiências começam lá naquela grande luta com os filisteus. O apóstolo Paulo é um grande exemplo que nós temos também. Ele, a semelhança de Davi, a semelhança dos outros personagens bíblicos que nós já estudamos, como Abraão, como José, como Moisés, tá? O apóstolo Paulo também ele enfrentou gigantes ao longo do seu ministério, mas ele sabia quais as armas que deveria usar. Davi também sabia quais as armas que deveria usar. Ele não aceitou as armas que Saul lhe ofereceu. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É esta a certeza que nós temos. Ao se defrontar com Golias, Davi se lembrou de vitórias anteriores, como ele vencera o leão e o urso. Voltando lá, vamos ler, que a gente já leu, mas vamos repetir. 1 Samuel 17, versos 36 e 37. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Ao enfrentar os gigantes, as adversidades, lembre-se do que o Senhor já fez em sua vida, meu irmão e minha irmã. Salmos 46, verso 1 a 3 diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, é o que diz o salmista no Salmo 46, de 1 a 3. Aí você vai se lembrar, quando você lê este salmo, daquele hino que diz, quantas as bênçãos, quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Na versão em inglês diz o seguinte, olha, conte as bênçãos e dê nome a cada uma delas, e você vai ficar surpreso do quanto Deus já fez, quantos gigantes você já venceu, quantas batalhas você já venceu. Então mantenha a sua confiança no Senhor. Obstáculos podem surgir, mas com fé e determinação, confiados no Senhor, podemos vencer as adversidades que se nos apresentam como gigantes imbatíveis. Veja lá, 1 Samuel capítulo 17, verso 28, Davi teve o desprezo dentro da sua família, o seu irmão o desprezou. Essa foi uma grande adversidade que Davi
encontrou naquele dia, quando ele estava prestes a enfrentar aquele gigante Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você é um pastorzinho de ovelhas, o que você veio fazer aqui? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Veja, o irmão de Davi, às vezes as adversidades vão surgir, os desânimos vão surgir dentro da família, mas não se deixe abater. Também Davi enfrentou outra. 1 Samuel, capítulo 17, 33 diz: respondeu Saul: olha, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul não enxergava nenhuma possibilidade de que aquele jovem pudesse vencer aquele Golias, aquele gigante. Então, Davi não se deixou também se abater por esse obstáculo. O obstáculo do seu irmão, dentro da sua família, o obstáculo do rei, do seu líder, aquele que deveria incentivá-lo, no entanto não o incentivava. Ainda, 1 Samuel 17, 39, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Davi não deixou que nada atrapalhasse a sua caminhada. Aquela armadura, aquela oferta de Saul também era um obstáculo, e Davi não se deixou, porque ele estava com fé e determinação, ele estava confiado no Senhor. E ainda, aí você vai ver agora a afronta, outro obstáculo foi a afronta do próprio gigante, do próprio inimigo. 1 Samuel capítulo 17, verso 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Às vezes, na luta que você está enfrentando, quantas vezes você já sentiu desprezo de alguém que olhou para você tratando como se fosse um ser inferior? Mas não, você não é um ser inferior. Você é filho do Deus vivo. Você tem o Espírito Santo de você e você tem aliança com Deus. Então, você é extremamente importante para Deus. Não se deixe avaliar pelas réguas dos homens, pelas métricas dos homens. Não, quem nos avalia é o Senhor. Veja que o irmão de Davi tinha um coração mau e chamou o seu irmão, dizendo que ele era presunçoso e que seu coração era mau. Se Davi se deixasse se abater pela régua com a qual seu irmão o estava medindo, Davi não teria vencido aquele gigante e não teria trazido a vitória para Israel. Aí, 1 Samuel capítulo 17, verso 47, Davi vai deixar muito bem claro: todos que aqui estão verão a manifestação da glória do nome do Senhor, e ao Senhor será dada toda a glória, porque o inimigo será derrotado. Todos que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês, Golias e todos vocês que estão atrás dele aí, todos vocês, o Senhor nos entregará em nossas mãos. Aí, meu irmão, Salmo 28, versos 7 e 8 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Não é o escudo de Saul que é a sua força e o seu escudo. Não era o escudo de Saul que era a força e o escudo de Davi. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Davi era o ungido do Senhor, e por meio de Davi, da sua confiança, veja, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido e, consequentemente, leva a vitória para o seu povo. Bom, finalizando, eu tenho aqui uma citação de Max Lucado no seu livro Derrubando Golias, na página 18. Este livro foi editado por Thomas Nelson no Brasil, é a edição do Kindle, diz o seguinte: concentre-se nos gigantes, você tropeçará. Concentre-se em Deus, seus gigantes cairão. Se Davi tivesse se concentrado nos gigantes daquele dia, que naquele dia não apareceu só um gigante, não. Naquele dia apareceu o gigante irmão de Davi. Naquele dia apareceu o gigante Saul,
que não acreditou nele e que quis lhe dar uma armadura que não lhe cabia, um capacete que não lhe cabia, uma espada para a qual Davi não tinha empunhadura. Naquele dia apareceu o gigante propriamente dito, o Golias, e apareceram as palavras do gigante. Quem é você para vir a mim com vara com pau? Mas Davi não se concentrou naqueles gigantes. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Mas Davi se concentrou em Deus. Concentre-se em Deus, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos celestiais, o Deus dos exércitos angelicais. Concentre-se em Deus, seus gigantes cairão. É essa a palavra, meu irmão, que nós temos para todos nós nesta manhã de domingo, de 1º de novembro, iniciando aí o 11º mês do ano. Que o Senhor nos abençoe ricamente, que a nossa confiança esteja sempre colocada nele e que nós, confiados nele, marchemos sempre de vitória em vitória. Os gigantes podem surgir, mas quem luta por nós é sempre o Senhor. Então, como é o Senhor que luta por nós, se ao decorrer desta semana, desta nova semana que se inicia hoje, surgir por acaso algum gigante, lembre-se, o Senhor vencerá por você. Que o Senhor abençoe ricamente meu irmão e minha irmã. E até domingo que vem, dia 8 de novembro, estaremos todos aqui de volta. E até lá, tenham todos uma semana muito abençoada. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.